Quando Jesus ele passa na vida de uma pessoa, quando ele chega na vida de uma pessoa, numa empresa, quando ele entra numa empresa, na vida de alguém, ele muda, ele transforma a vida. Analisando a Bíblia ali no livro de São Lucas, no capítulo 24, do versículo 13 ao 35, encontramos uma história de superação, de transformação, de mudanças. Ali nos conta a história que dois homens estavam abandonando Jerusalém, estavam indo para uma aldeia, em uma estrada que aparentemente não tinha fim. Aqueles homens que estavam deixando a salvação de lado, porque a salvação estava em Jerusalém, estavam indo para uma aldeia distante, e durante o caminho eles conversavam tudo o que havia acontecido sobre Jesus Cristo. E de repente olharam para trás e um outro viajante estava distante deles no mesmo caminho, na mesma direção em que eles estavam seguindo. E eles estavam abandonando Jerusalém, deixando Jerusalém. Na verdade, eu fico pensando que eles não tinham razão nenhuma de deixar Jerusalém, de abandonar Jerusalém. Por que não tinham razão? Porque já haviam sido avisados pelo próprio Jesus que ele seria morto. E estava deixando Jesus só porque saiu uma notícia, eles assistiram a notícia da morte de Jesus, mas já havia sido avisado. As Escrituras, já conheciam as Escrituras, que falavam que Jesus havia de ser morto em nosso lugar. Eles conheciam o plano de salvação. E mesmo assim, estava abandonando Jerusalém. A gente trata a história para hoje e encontramos com muita tristeza pessoas que às vezes na primeira luta, no primeiro obstáculo em sua vida de cristão, eles deixam a fé, abandonam e voltam para o mundo do pecado de onde eles saíram um dia. E era isto que eles estavam fazendo, voltando para uma aldeia, para um local distante, perdendo a salvação, jogando fora todo o plano de salvação, porque aparecia uma dificuldade em seus caminhos. E eles não tinham razão para fazer isso, porque eles conheciam bem a história. Mas, voltando para a história de Jesus, ele aparece e andando para ficar junto deles. De repente, Jesus estava entre os dois discípulos, naquele caminho que aparentemente não tinha fim. E quando Jesus chegou, e eu fico pensando que já sentiram assim algo diferente, sentiram dentro deles assim, quem sabe arrepio no coração, quem sabe aquela tristeza que ele sentiu que pensou ir embora. E Jesus chegou e já perguntou: por que vocês tanto conversam durante a estrada? E por que vocês estão tristes? Eles disseram para Jesus: você é só peregrino aqui em Jerusalém e não sabem o que aconteceu nesses últimos dias? Do ponto de vista humano, eles tinham razão, porque a morte de Jesus foi como se fosse o ibope da época. Todo mundo sabia que Jesus havia morrido. Aí Jesus então falou para eles o seguinte: vocês são só nécios então e não conhecem as escrituras, porque eles conheciam as escrituras. E levou eles novamente às escrituras, o plano da morte de Jesus. Aí eles entenderam. Enquanto andavam por aquele caminho, chegaram na aldeia. E a noite estava aproximando. Entraram na aldeia. Aí Jesus Cristo perguntou: vocês têm alguma coisa para nós comermos? E eles tinham os pães. Quando Jesus estava orando, abençoando os pães, eles abriram os olhos e conheceram que era Jesus Cristo. Mas naquele momento que eles conheceram Jesus, Jesus desapareceu do meio deles. E naquele momento eles foram transformados. Aquela tristeza foi embora. A solidão, a melancolia desapareceu. E eles se encorajaram. Agora não estavam mais com medo. Não precisavam mais de fugir. Resolveram, naquele momento, voltar para Jerusalém. Já era noite. Imagina comigo mesmo a transformação que houve na vida daqueles dois homens em pleno deserto. O local era deserto e agora já era noite. E eles decidem voltar para Jerusalém. Por quê? Porque tiveram um encontro com Jesus. Na verdade, Jesus, quando ele entra na vida de uma pessoa, ele muda mesmo, ele transforma, ele traz benefícios, ele muda a gente. Primeiro, Jesus, quando ele chega na vida de uma pessoa, abre os olhos. Tem muitas pessoas que não veem. Às vezes está morando, tem o seu irmão que é cristão, é servo de Jesus Cristo. Às vezes o seu amigo está falando, convidando para servir o Senhor, mas ele vive como cego, às vezes não entende, não consegue ver Jesus. E isso aí acontece nos dias de hoje. Aí abriu seus olhos. Quando abriu os olhos do discípulo, eles conheceram que era Jesus Cristo. Até ali estavam cegos. Mas quando Jesus chega, a primeira coisa que acontece, abriu os olhos para ver Jesus. Segundo,
A pessoa passa a entender as Escrituras, porque eles não entendiam as Escrituras. Eles não sabiam que era necessário que Jesus morresse para que nós pudéssemos sermos salvos. Aí abriu os olhos dele. Hoje tem muita gente que ainda não conhece as Escrituras. É necessário abrir os olhos primeiro, para depois entender o que fala a Escritura sobre a salvação. Terceiro lugar, depois daqueles homens ficaram alegres, a tristeza foi embora, porque quando Jesus chega na vida de uma pessoa, a tristeza vai embora, é transformada em alegria. Por isso tem muitas pessoas que eram tristes, mas quando se convertem, quando aceitam Jesus como Salvador, tem o seu encontro com o Cristo, aí ele passa a ser uma pessoa alegre. A tristeza vai embora, porque em qualquer dos problemas, situações difíceis, ele já está salvo, ele sabe que um dia vai morar no céu. Por isso ele torna-se uma pessoa alegre. A tristeza desaparece. A alegria do cristão não é a alegria do mundo, é a alegria de poder ser salvo. Na pior das hipóteses, ele está esperando a volta de Jesus Cristo. Em quarto lugar, aqueles homens ficaram encorajados. Eles tiveram coragem, ânimo. Eles eram desanimados, até ali estavam desanimados, fugindo da realidade. Mas quando Jesus entrou na vida deles, quando ele entrou no meio deles, o desânimo foi embora. Nasceu esperança, nasceu fé. E é isso que acontece ainda hoje quando Jesus Cristo chega na vida de uma pessoa. Em quinto lugar, aqueles homens agora passaram a ter vida, porque não tinham vida. O fato de deixar Jerusalém e ir para uma aldeia distante de Jerusalém, aproximadamente 11 quilômetros, era perder a vida. Ali não tinha vida, era um local sem vida, um lugar árido. Mas quando Jesus entrou, eles passaram a ter vida. Na verdade, hoje só vive quem tem Jesus Cristo. Quem não tem Jesus, ele pode andar, comer, passear, viajar, mas é um remédio de vida, porque só tem vida em Jesus, ele é a própria vida. Por isso ele disse um dia seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao céu a não ser por mim. Então só Jesus pode dar vida. Sem ele o homem não tem vida, é um remédio de vida. Em certo lugar, Jesus Cristo, ele quando entra numa vida de uma pessoa, ele dá salvação. Ele passa a dar salvação para aquela pessoa. Aqueles homens estavam se perdendo naquele deserto, aparentemente perdidos. Mas quando Jesus entrou, deu salvação, e por essa razão é que eles puderam voltar para Jerusalém como salvo. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, ele salva. Em certo lugar, quando Jesus chega na vida de uma pessoa, ele justifica. Quer dizer, justificar, os seus pecados estão sendo perdoados. Chama justificação, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, o presente, é a salvação através de Jesus. Então, quando ele entra, ele traz salvação. Porque nossos pecados são tão grandes, mas o amor de Deus é maior ainda para nos salvar através de Jesus Cristo.